Bom, a minha intenção era postar na sequência um vídeo sobre a praia de Flirt Beach, um vídeo mais dinâmico e não tão parado assim como eu tô fazendo agora, que eu fui pela segunda vez algumas semanas atrás com um amigo meu, Daniel. A primeira vez, pessoal, eu fui com o Lando, com a Duda e o Danilo, que também voltaram pro Brasil e deixaram um buraco aqui pra gente. Meus amigos, um abração pra vocês. Que eu defino como a praia mais bonita que eu já fui na vida até agora, então respeitem minha opinião, porque eu não fui em tantas praias assim aqui na Austrália e nem em outro lugar do mundo, nem mesmo no Brasil. Mas eu deixei muitos pontos em abertos no vídeo de inauguração, então eu decidi que eu iria sanar pelo menos um deles e eu cheguei à conclusão de que seria a compra do iPhone, né, do meu novo iPhone. E assim, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou contar para vocês como foi que eu perdi o meu iPhone 15 em junho do ano passado, depois de 15 dias da compra. História triste, pessoal. E a segunda parte eu vou explicar para vocês por que eu esperei que o meu visto de estudante fosse aprovado para comprar o meu novo iPhone e também como foi o processo de compra. Bom, e como eu falei para vocês no vídeo de inauguração, eu tenho um iPhone 8, ainda tenho ele porque eu deixei guardado só para caso de emergência, né? Eu comprei em 2019 e ele nunca me deu problema. Para vocês terem ideia, ele nunca travou. E assim, por muitos anos eu estava bem satisfeito com ele, porque ele atendia todas as minhas necessidades. Eu conseguia tirar foto de rua, fotografia de rua que eu gosto com ele, sem problema nenhum. Mas assim, naturalmente ele começou a apresentar alguns problemas, a bateria dele começou a ficar ruim. Principalmente quando eu comecei a fazer Uber aqui na Austrália. A entrada dele começou a dar defeito também. E a câmera aparecia umas manchas redondas, grandes, que eu tinha que ficar apagando na edição das fotos e tal. Então dava um certo trabalho, mas assim, nada demais. De modo geral, eu não tinha intenção nenhuma de trocar ele. Eu só decidi trocar porque eu comecei a levar a ideia de abrir um canal no YouTube realmente a sério. Isso foi em meados do ano passado e eu queria que a qualidade dos vídeos fosse um pouquinho melhor. Porque, como vocês podem ver, eu tenho a câmera, eu estou gravando com ela agora. Mas muito provavelmente eu não vou gravar todos os vídeos com essa câmera porque ela faz arquivos muito pesados e no momento eu não tenho muito espaço em disco para armazenar esses arquivos, nem em nuvem, enfim. Então na época eu tinha a metade do valor, eu decidi pagar a metade e dividir a outra metade no Afterpay, no cartão do Afterpay que você paga em 4 vezes a cada 15 dias. Inclusive, eu nunca tinha ouvido falar desse cartão no Brasil. Não sei se algum de vocês conhecem. Eu posso até fazer um vídeo sobre ele depois, mas assim, eu acho que não vai ter muita coisa para se falar além disso. Bom, aí na época eu pesquisei alguns valores e decidi comprar na loja do Officeworks aqui, que é uma loja tipo a Calunga, sabe? De departamentos de artigos de escritório. E aí vende celular, acessórios para celular, computador, impressora, esse tipo de coisa. E é muito importante eu mencionar isso porque vocês vão saber depois o porquê. Então beleza, consegui comprar. Eu cheguei a gravar um vídeo no canal com ele, eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês. Mas assim, naquela época as coisas já estavam começando a ficar complicadas para mim. Eu tinha acabado de sair do trabalho que eu estava desde quando eu cheguei na Austrália. Foi o meu primeiro trabalho aqui, eu cheguei a ficar mais de um ano lá. E minha saída de lá não aconteceu de forma amigável. Eu também tenho um vídeo falando superficialmente sobre isso aqui no canal. E assim, eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha saído de um lugar da forma como eu saí desse. E isso me deixou muito mal na época. Mas assim, eu estava à beira de um burnout. Eu estava muito cansado. O ambiente do trabalho era péssimo e nessas circunstâncias eu decidi sair, só que também foi um golpe financeiro muito grande, porque eu achei que eu fosse conseguir trabalho rápido e não foi bem assim. Eu tinha parado alguns meses antes o meu tratamento para ansiedade, assim meio de forma abrupta, e eu não pretendo falar muito sobre isso agora porque eu quero abordar em outro vídeo de forma isolada. Também o retorno do Lando para o Brasil estava se tornando uma realidade, então o Uber se tornou minha principal fonte de renda. E na época eu estava alugando uma scooter, porém era inverno, então eu precisava usar jaqueta, proteção, né? Por causa do frio e da chuva, que na época também estava chovendo. Bom, e aí é nessas conjunturas que eu acho que eu vivi um dos piores dias para mim aqui na Austrália. Com certeza o pior deles foi no dia que o Lando viajou para o Brasil, mas eu acho que foi nesse dia que tudo começou a piorar. Eu tinha saído para fazer entrega e eu estava usando uma blusa da Kathmandu.
que era um pouco mais fina, mas aguentava porque era tarde, a temperatura não estava tão baixa assim e tinha um pouco de sol. Só que aí, à medida que foi escurecendo, o clima começou a ficar mais pesado, então eu vim para casa de novo e troquei de roupa, peguei uma blusa, um blusão meu da Tommy Hilfiger, tipo, o negócio é para nevasca canadense. E como eu tava com 2 celulares, o que eu fazia? Para não usar o celular novo, que era um iPhone 15, eu roteava ele no meu iPhone 8 e usava o iPhone 8 para poder fazer as entregas. Então era um celular que ficava exposto na scooter, né? Só que estava chuviscando e aí eu não queria deixar o celular no painel da moto e dentro da bag ele não dava sinal. Então eu decidi colocar no bolso. Na verdade eu tinha trabalhado o dia inteiro com ele no bolso. Esses aqui, pessoal, são os casacos que eu usei no dia. Eu estava usando esse aqui primeiro e depois coloquei aquele. Mas o que eu não tinha percebido é que o bolso desse aqui é muito mais fundo do que o bolso desse aqui. E eu não coloquei nesse bolso da frente por causa do velcro, que dava trabalho de ficar abrindo e fechando. Mas assim, de modo geral, eu acho que eu simplesmente estava distraído com os problemas que eu estava na cabeça e não estava focado no trabalho. Então, acidentes, né? Então eu recebi 2 entregas. E aí fui pro lado de Rainy Beach, que passa pela avenida do aeroporto. Só que quando eu fui chegando no endereço, o mapa começou a bugar. E aí eu tive um pouco de dificuldade para encontrar o endereço da cliente, mas consegui achar. Mas quando eu parei na porta dela, eu fui verificar por que o mapa estava dando problema e percebi que o celular não estava com sinal, de internet. Aí eu, caraca, comecei a fuçar e fui ver se ele tinha desconectado do roteador. E aí, quando eu coloquei a mão no bolso assim, cadê o celular? Não tava lá. E por um momento eu achei, não, eu coloquei na bag. Devo ter esquecido, coloquei na bag, fui verificar, não tava. No painel não tava. Aí fuça dali, procura daqui, enfim, não achei. Fui fazer entrega pra mulher, pedi desculpa pela demora, falei pra ela que eu achava que eu tinha deixado meu celular cair. E dando essa justificativa, eu esperava que ela fosse dizer pra mim, você pode usar o Wi-Fi, você pode usar o meu Wi-Fi se você quiser. Mas assim, eu não pedi pra ela. E isso depois ficou na minha mente, porque eu pensei, poxa, eu poderia ter pedido, ela, no pior das hipóteses, ela diria não. Mas eu sempre tive muito isso, sabe? De não gostar de incomodar as pessoas, mesmo quando eu tô precisando com urgência de algo. Juro pra vocês, os meus olhos já estavam cheios de água assim. Eu acho que quando ela olhou pra mim, ela lembrou daquele gatinho do Shrek, o gato de botas. Mais ou menos isso. E aí eu lembrei que um pouco antes eu tinha passado pelo um Otiar, que é um posto de gasolina aqui e também tinha uma conveniência. Então eu decidi voltar lá, ver se eu conseguia usar o Wi-Fi deles e localizar o celular. Então assim, ainda tinha uma esperança. E assim foi. Eu voltei lá, consegui acessar o Wi-Fi deles, a menina que estava trabalhando na hora me passou a senha. E aí eu localizei o celular, ele estava a mais ou menos 1 km de distância, mais próximo da entrada lá do aeroporto. Então eu tentei salvar ali do mapa o mais próximo possível, porque assim que eu saísse do OTA, eu ia perder o sinal do Wi-Fi. Então não ia conseguir localizar com precisão. E saí desesperado, porque tinha 2 entregas na bag. Então eu tinha entregue uma e ainda faltava outra. E nesse meio tempo começou a chover mais forte. Então, assim, tentem pintar esse quadro na cabeça de vocês. Parece novela mexicana, sabe? Os pobres da novela mexicana, quando começa a dar tudo errado, mais ou menos isso. E aí chegando lá, como já tinha escurecido, eu não conseguia enxergar nada. Aqui na Austrália, as ruas quase não têm iluminação. Tem lugar que a gente vai que tem que ficar usando o celular, tem que ficar usando lanterna, às vezes o farol da moto, porque realmente não tem nada de iluminação. Então eu não conseguia ver quase nada. Mas assim, em meio à chuva, carro passando e todo aquele meu desespero, eu encontrei o celular. E por alguns segundos o vislumbre da esperança apareceu para mim. Mas no momento que eu peguei o celular, eu percebi, não, sem chance. Ele estava visivelmente destruído. A parte da bateria dele de trás tinha saltado para fora e ele não ligava. Aí naquele momento, gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu sentei assim no canto da rua e fiquei me perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito. Tipo, me bateu um desespero
terrível. Mas eu não tinha muito tempo para drama, porque eu ainda tinha um pedido na bag para ser entregue. E aí a opção que eu tive foi de remover o chip do celular novo, colocar no celular antigo e fazer a entrega. E acreditem se quiser, eu trabalhei por mais 1h30, porque eu pensei, bom, agora mais do que nunca eu preciso de dinheiro. Mandei uma foto pro Lando para compartilhar um pouco da minha dor. E aí ele também ficou desesperado, mas não tinha muito o que se fazer. Quero dizer, tinha, mas infelizmente não deu certo. Por isso eu falei para vocês que era importante eu citar que eu tinha comprado no Officeworks, porque eu voltei lá, obviamente, para poder acionar o seguro que eu imaginava que estava embutido na compra e que eu nem me deu o trabalho de questionar o vendedor na hora, né? Porque como eu falei, eu não tinha muito dinheiro para comprar o celular na época. Então eu fui na Officeworks e eles tinham lá um iPhone 15 que tinha sido devolvido porque o cliente não tinha gostado da cor. Aqui essas coisas são um pouco mais facilitadas. E aí, por causa disso, eu consegui comprar ele com 5% de desconto, que não era nem tanta coisa assim. Ele até tinha uma garantia, mas ele não cobria aquilo. Quando eu mostrei o celular pro vendedor, ele olhou pra minha cara: mano, a gente não tem muito o que fazer sobre isso. O que aconteceu? Eu tentei explicar por cima pra ele, mas enfim, eu não consegui trocar o celular. E aí eu tive que pagar uma coisa que eu não tinha mais, e a frustração de cada vez que eu via ele era muito grande. Então eu simplesmente guardei por um tempo, deixei na gaveta. E aí em algum momento eu tentei consertar ele. Levei numa loja de celulares, de conserto de celulares aqui. E o técnico falou pra mim que não tinha solução para ele. Mas assim, ficou meio que evidente que ele conseguiria consertar o celular, mas mais uma vez eu passei pelaquela situação de não conseguir me impor. Eu pedi em troca para ele trocar a bateria e a tela do meu celular, do meu iPhone 8, que tinha voltado mais uma vez à posição de telefone efetivo, e a minha capacidade de resolução de problema estava baixíssima, então eu acho que naquele momento eu já tinha começado a dar sinais de que eu estava entrando em uma depressão. Mas assim, eu não tenho como voltar atrás para mudar o passado, mudar as decisões que eu fiz. E também não adianta muito eu ficar preso nisso e lamentando, porque não vai resolver nada. E assim, eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito com essa situação e talvez esse seja o principal motivo de eu estar fazendo o vídeo e contando para vocês essa história. Isso porque eu decidi esperar. Na verdade, eu não tinha muita opção, né? Mas assim, eu decidi esperar que o meu visto fosse aprovado para poder comprar um novo celular, que eu vou explicar na segunda parte do vídeo. E eu acho que a lição que eu mais aprendi nesse período está relacionada à paciência. Pessoal, paciência. Quem é no mundo de hoje que tem paciência, cara? Tipo, uma virtude rara, sabe? É artigo de luxo. E eu não estou dizendo que eu me tornei uma pessoa paciente, mas eu comecei a prestar mais atenção nisso. E tentando identificar quando é que a minha ansiedade está querendo tomar as rédeas da minha vida, sabe? Porque quando você viveu a vida toda tendo um certo comportamento, é muito difícil você mudar o modus operandi. É uma luta diária que você tem consigo mesmo. E durante esse período eu fiquei muito recluso. Eu continuava em contato com os meus amigos mais próximos, com o Lando no Brasil, com a minha família, minha mãe, meus irmãos e tal. E meio que naturalmente eu acho que eu entrei no modo caverna. E nessa época foi a época mais difícil para mim, que foi quando eu realmente percebi que eu tinha ficado depressivo, que o meu nível de ansiedade estava assim, níveis estratosféricos. Mas foi um momento que eu comecei a reavaliar muitas coisas na minha vida, muitos comportamentos meus. E foi um período muito doloroso para mim, mas que me trouxe reflexões muito profundas, e eu já tinha essa predisposição a pensar muito na vida, a fazer perguntas difíceis de cunho existencial, mas eu acho que nunca fui tão forte igual nos últimos meses. Foi assim que eu cheguei aqui e decidi que talvez, me parece, isso aconteceu por alguma razão. Apesar disso, eu ainda tenho dificuldade para acreditar na ideia de que tudo tem um propósito, porque senão muitas das injustiças que acontecem no mundo seriam justificáveis. Mas eu sinto sim que há algo que conspira para o bem, para o bom e para o equilíbrio, e eu chamo isso de Deus. E é meio problemático falar dessa forma, porque dá a impressão de que talvez exista um certo prazer no sofrimento. Mas eu acho que não é isso. Porém, eu ainda não tenho uma resposta definitiva para isso. Quem sabe a gente não encontra a resposta para isso juntos, né? Bom, basicamente é isso. Espero ver vocês na segunda parte do vídeo, onde eu vou contar como foi o processo de compra do meu atual celular. Talvez um dia memorável para mim também.
que representa o fechamento de um ciclo que talvez tenha começado no momento em que eu perdi o celular anterior. Agradeço a todos que tiveram a paciência de me assistir até aqui. Um abraço e fiquem com Deus.